Bem, hoje estamos aqui recebendo uma visita ilustre, um convidado que, sem dúvidas, me deixa orgulhoso, me deixa honrado e deixa nervoso. Deixa nervoso por quê? Por que que eu falo exatamente isso? Porque eu trabalho com comunicação há próximo de 20 anos e, pela minha idade, dá para perceber que eu acho que eu comecei novinho, né? Não quer dizer que eu estou gagá. E nessa caminhada de comunicação, eu já tive a oportunidade de entrevistar vários artistas, várias pessoas de nome nacional e que deixa qualquer comunicador, às vezes, meio trêmulo diante da situação. Mas hoje, eu não estou conversando com um artista que está indo para a televisão fazer cantar a sua música ou fazer aquela atração, não estou aqui animando um público apenas com entretenimento. O nervosismo que bate, a preocupação que bate, na verdade, é o senso de responsabilidade de saber que a gente está falando com pessoas do outro lado que estão precisando não de se entreter, mas de solucionar a vida, de solucionar o rumo da sua vida. E aí, por que que eu fico tão honrado de receber o mestre Gustavo Cerbasi? Porque ele faz parte, sem nem saber, está sabendo, há alguns dias, há algum tempo para cá, mas ele, sem saber, ele modificou a minha vida, ele modificou o meu trajeto. Hoje tem uma transição na minha proposta, minha missão de vida, e ele faz parte disso. E aí a gente vai conversar um pouco, eu vou abrir um pouco disso aqui para ele. No final das contas, eu não sei se eu peço a benção, o que eu faço com ele, mas tudo bem. Estou recebendo hoje o mestre Gustavo Cerbasi. Seja bem-vindo, meu amado. Fica à vontade, a casa é sua. Alex, com uma introdução dessa, quem se sente nervoso aqui sou eu, caramba, que responsabilidade. Quando você me fez o convite, eu falei que, diante de tantos convites que eu estou recebendo, contar com um canal como o seu, um canal correto, um canal isento, um canal com uma mensagem muito verdadeira, é um instrumento poderoso de transformação, então não tinha como dizer não para esse convite. Me sinto honrado aqui também, eu tenho certeza que com a sabedoria que você construiu nesses 20 anos de experiência, nós vamos conduzir uma conversa que vai ajudar muita gente. As pessoas, muitas sabem que o problema é a falta de dinheiro, poucas sabem que essa falta de dinheiro pode ser contornada com escolhas inteligentes, com escolhas ligadas a uma vida de maior equilíbrio, uma vida pensando no que será esse normal que vamos viver pós-pandemia, pós-quarentena, pós-crise. Então, acho que tem muita coisa que a gente tem que discutir com as cartas que estão sendo colocadas na mesa. E aí, vamos falar de estratégia, que é o assunto do dia. Sem dúvidas. Eu quero começar falando sobre a estratégia, que de fato, através da sua vida, aconteceu na minha. Então, eu acredito que envolvendo a minha vida aqui, torna-se mais humano, é uma prova social para quem está assistindo, para entender exatamente que quando se há uma disposição, uma predisposição de querer mudar, de querer melhorar, de querer crescer, evoluir, seja lá em qual for a área da vida, há condição de acontecer. E por que eu digo que há condição de acontecer? Eu venho de uma família de pouco estudo, não vim com formação na minha família, na minha base familiar, tipo de universitários, de instrução para isso, e eu tive que meio que minerar isso mesmo, pela vontade, pela necessidade de ser diferente, de ver algo diferente, de colher frutos diferentes. E em 2013, eu estava vivendo uma fase muito importante da minha vida. Eu fui criado longe do meu pai, eu não tive a paternidade. E você, como pai que é, hoje eu, pai que sou, você entende a importância de uma paternidade para um filho, para a construção, para o crescimento, para a instrução cognitiva, intelectual, para uma vida como um todo, a vida profissional. Em 2013, eu estava indo reencontrar o meu pai 20 anos depois de ter saído do Rio de Janeiro. A gente conseguiu se reencontrar pela internet. Eu estava numa viagem, nervoso, aquele momento, reencontrar o pai depois de 20 anos, imagina. E aí, no aeroporto, eu falei, cara, eu vou comprar um livro para poder relaxar no avião. Aí eu comprei um livro, que eu acho que você deve conhecer. Opa! Meu primeiro, meu primeiro livro, o que melhor resume a filosofia. Então eu comecei bem a história, né? Comecei pelo primeiro. E aí eu fui Exatamente. no avião comendo esse livro e eu comecei a rir durante o voo, porque eu via várias estratégias que você apresentava e eu via que aquelas estratégias, de certo modo, elas estavam presentes na forma que eu pensava em administrar as minhas finanças. Então eu vinha já de uma crescente nessa parte de gerenciamento, mas ali eu pude ver um mapeamento e eu pude entender que com um mapeamento estratégico você pode ter uma vida não apenas de sobrevivência, mas de construção de um futuro rico, que é o que você fala. O enriquecimento
A construção de riqueza é uma questão de escolha. Eu queria saber justamente de você, Serbasi, qual foi, cara, o início de tudo? Você era professor, você estava acostumado a trabalhar ali em salas de aula. Quando foi que você olhou e falou, não, eu preciso tocar em mais pessoas, num tempo em que as pessoas não procuravam saber sobre finanças? Olha, Alex, o plano de ser professor não existiu. Ele aconteceu sem ser planejado, na verdade. Houve uma ignição, né? O momento em que tudo começou foi em sala de aula, eu aprendendo sobre matemática financeira, meu professor ensinando como que os números poderiam se multiplicar num produto financeiro acessível a qualquer pessoa na época. Ele dava o exemplo em cima de caderneta de poupança, de produtos que eram enfim, ainda são, né, bastante acessíveis, mas que tinham um poder de multiplicação muito intensa nos juros de 20%, 24% ao ano que o Brasil vivia nos anos 90. E aquilo não é que me incomodou, aquilo me indignou. De perceber que muita gente falava de dívidas e dificuldades, de vou financiar um carro, vou financiar uma casa, e aquela aula me mostrava que financiar alguma coisa com juros de 24% ao ano, taxa Selic de 24% ao ano, era algo tão absurdo quanto ignorar a oportunidade de investir a essa taxa, porque o dinheiro dobrava, qualquer dinheiro que eu aplicava num investimento simples, dobrava a cada 4 ou 5 anos. Então, se você ler qualquer livro, Malbataan, O Homem Mais Rico da Babilônia, qualquer livro de sabedoria antiga que remete aos sábios dos primórdios sobre lidar com recursos, lidar com escassez, lidar com safra, você sabe que dobrar alguma coisa a cada tempo não muito longos é um potencial multiplicador incrível. E aquilo me indignou de estar claro para mim que as pessoas não sabem disso, não é possível que elas não sabem disso. Me indignou, mas ficou ali no fundo do coração que eu estava estudando administração pública, eu estava me formando para ser um prefeito, um governador, estava entendendo do mecanismo de gestão da sociedade no Brasil e fui meio que traído pelo destino quando, ao terminar o curso, estava para prestar um concurso público, estava para entrar na área pública, e um colega de faculdade me falou que, por eu escrever muito bem, por eu me comunicar muito bem, ele precisava da minha ajuda num trabalho de uma consultoria financeira. Então, ali, meio que achando que estava ajudando um amigo, não que estava começando uma carreira, eu comecei a trabalhar em consultorias financeiras, não pela técnica que eu tinha, mas pela capacidade de interpretar o que o técnico me explicava e traduzir aquilo num bom documento, num bom laudo, um bom relatório. E ali o consultor acabou sendo chamado para dar aulas de contabilidade quando a turma não entendia o que os grandes mestres falavam. Eu dei aula de finanças para não financeiros. As aulas, obviamente, não eram tão interessantes, dava aula de contabilidade para essas turmas. E onde realmente começou esse projeto todo foi nos intervalos de aula. Quando eu falava para os alunos, olha, essa contabilidade básica que você está aprendendo, ela pode parecer um negócio difícil, ativos, passivos, débitos, créditos, orçamento, uma coisa burocrática, racional, né? Numa empresa, o que anima o empresário é vender, é liderar pessoas, é bolar uma estratégia, não controlar números, mas falar, olha, se você usar essas ferramentas a seu favor na sua vida pessoal, você muda de vida. Você vai negociar melhor um crédito, você vai negociar melhor uma compra, você vai enxergar coisas no seu comportamento de consumo que você vai perceber que estão erradas e vai mudar isso. E foi nesses intervalos de aula que nasceram as primeiras consultorias, obviamente gratuitas, consultoria de professor para aluno. De repente, os alunos começaram a trazer problemas da sua família. Olha, tem um tio que precisa da sua ajuda, posso marcar um horário com ele? Fala, olha, desculpa, mas vou ter que cobrar por esse horário, é fora da relação professor-aluno. E nesse caldeirão de oportunidades, consultorias geraram o primeiro livro, esse que você mostrou agora há pouco no vídeo, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, onde eu procurei fazer dele uma apostila de curso. Vamos lá, um passo a passo para você organizar seu dinheiro e aprender que, usando o juro a seu favor, você vai fazer milhões na sua vida. Né? Usando de forma errada, eu estou te mostrando no livro quanto que você vai perder. E ali nasceu um livro, o livro chamou Mais Consultorias, o livro chamou o que estamos fazendo agora, um bate-papo público, imprensa, querendo saber um pouco mais, porque um professor de finanças estava escrevendo um livro na linguagem de autoajuda. Ali foi intencional, uma linguagem fácil de ser entendida, uma linguagem fácil de ser consumida por um público leigo. E aí é como surfar uma grande onda, Alex. Fazendo um trabalho bem intencionado, as consultorias foram ganhando volume, até chegar a um ponto que eu não conseguia mais atender. Né? Imagina um médico que alguém liga para marcar consulta, eu falo que só tenho agenda ali há 6 meses. A pessoa está com problema, ela não quer esperar 6 meses. Então, teve uma hora que eu tive que romper com o modelo de consultoria para partir para o modelo de palestras, de algo que ganhasse mais escala, escrever mais livros, e aí eu acho que eu consegui
dar a cara do meu trabalho em 2016, quando criei o projeto online, o projeto Inteligência Financeira, que é o que as pessoas veem nas redes sociais, muito conteúdo gratuito, para quem quer dicas, quer entender o que está errado, quer ter uma grande sacada, mas que culmina no curso online Inteligência Financeira, que é meu treinamento de 3 meses que transforma vidas. Então, não é motivação, não é dicas, não é você perceber o que está errado, é uma estratégia, como você falou. Eu divido o curso em 3 partes. A primeira parte é desmontar crenças que a pessoa tem, perceber por que ela está errando tanto, perceber por que um casal está infeliz, por que trabalha e não tem a sensação de concretizar nada. No segundo momento, eu monto uma estratégia com a pessoa e no terceiro momento, a gente adequa os investimentos, monta uma carteira de investimentos adequada a essa estratégia para que os planos aconteçam. Não planos que a gente acha que vão acontecer, os planos são planos. Eu sei que a pessoa vai trocar de carro daqui a 6 meses, que ela vai viajar daqui a 1 ano, que ela vai ter independência financeira daqui a 27 anos e meio, que o filho dela vai estudar no exterior daqui a 15 anos, ou seja, planos. É ciência, é técnica, é ferramenta, não é só a inspiração. A gente usa muito a linguagem da inspiração na internet para as pessoas entenderem o que pode ser feito, mas a técnica, quando aplicada, ela realiza grandes projetos na vida das pessoas, como realizaria nos negócios. Finanças pessoais nada mais é do que uma adaptação para a vida das famílias daquela ciência chamada contabilidade, que nasceu em 1450 e pouco, e pouco mudou nesse tempo todo. É a organização dos números para eu enxergar o que está acontecendo e planejar um roteiro para o meu consumo, para o uso do dinheiro mais eficiente do que aquilo que eu usei até agora. Você falou da questão do seu curso, que digamos que é uma compilação de todo o seu conhecimento, de todo o know-how que você vem adquirindo ao longo do tempo. E essas pílulas que as pessoas buscam muito na internet, tem muita coisa que é boa, tem muita coisa que é dispensável. Porque, inclusive, você fala no seu livro, a gente vai falar daqui a pouco dele, que é A Riqueza da Vida Simples. É um livro que eu particularmente estou amando. Tanto a linguagem que você está usando, que você falou, a linguagem de autoajuda. Provavelmente isso, na época, possa ter gerado até alguns haters, né? A galera que é mais intelectual fica, ué, que a pessoa fala de finanças desse jeito? E, na verdade, falar de finanças, para quem entende de finanças, é ficar trocando miúdos. É falar, eu torço para o Flamengo, você torce para o Fluminense, a gente vai conversar. Ninguém vai chegar em lugar nenhum, vai ficar só disputando títulos, na verdade. E essa linguagem, quando ela é adaptada, você consegue alcançar outras pessoas e, de fato, fazer o que o seu legado, isso que você vem construindo ao longo dos anos, que é transformar vidas. A gente poderia fazer uma comparação que eu acho que você gosta bastante, um pouquinho do que eu te conheço, que essas pílulas que a gente pega na internet é como se eu estivesse dando uma pecinha de um quebra-cabeça. Às vezes, não está errado, ele faz parte do jogo. Só que com uma pecinha de quebra-cabeça, daqueles quebra-cabeças que você tem de 1.000 peças, de 2.000 peças, vai ser difícil você saber exatamente o que a imagem está explicando. E você fez isso no seu curso, você conseguiu entregar o quebra-cabeça pronto para que as pessoas possam se divertir, ao invés de ficar perdidas procurando, não é verdade? É mais do que pronto, na verdade, eu ensino a pessoa a montar o quebra-cabeça, que é diferente de uma consultoria. Consultoria, quando você senta diante do especialista, traz o problema e ele fala, não, mas você está errando aqui, 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 você vai fazer por esse caminho que eu estou te indicando. Aí você resolve o problema, você fica satisfeito. Dali 1 ano, o que você faz? Tem que procurar o consultor de novo para ajustar a sua carteira. O que eu ensino é um pouco diferente. É uma pseudo-consultoria, na verdade é uma meta-consultoria, em que eu ensino a pessoa a pensar como consultor. O que eu perguntaria para ela, o que eu diagnosticaria, que ferramentas que eu usaria para perceber que ela está em desequilíbrio, passo para ela essas ferramentas e ela vai, ao longo do curso, construir o próprio planejamento, selecionar os próprios produtos, sendo criticada ou moderada pelo professor numa plataforma online que a gente tem fechada para o curso. Então, cada um monta o seu projeto, cada um monta o seu planejamento, apresenta aquilo na comunidade do professor, e o professor ajusta, critica, alinha para que a pessoa termine o curso com um plano montado e com um checklist do que rever ao longo do tempo, o que ela vai ajustar investimentos daqui a 3 meses, imposto de renda daqui a 1 ano, se tem algo parecido com testamento, filhos, que ajustes fazer a cada ano. Então, é uma consultoria completa, a pessoa acaba se tornando um multiplicador do meu conteúdo, não tem nenhum problema. E meu aluno sai dando aula, dando consultoria, muitos meus alunos, ex-alunos, são consultores hoje. E a intenção foi justamente transmitir um conhecimento de altíssimo nível que a pessoa precisaria fazer uma pós-graduação para adquirir. Eu não vou ter nenhum tipo de ressalva, de ressentimento em relação, ressalva sim, mas não ressentimento em relação a, podemos chamar de concorrentes, pessoas que falam de educação financeira na internet, mas de uma maneira muito leve, ou às vezes
pouco responsável, dando dicas do tipo, olha, me segue que você vai ser milionário, me segue que eu vou te dar o pulo do gato dos investimentos que pouca gente conhece. Essas são pessoas menos experientes ou pessoas que não passaram por algumas situações de vida que não têm empatia. Elas têm dificuldade de se colocar no lugar da pessoa que está perguntando. Porque quem está questionando pode ser uma pessoa de 72 anos, pode ser uma pessoa que não tem filhos, ou que tem 4 filhos, ou que tem dificuldades para falar com o cônjuge, pessoas que têm realidades muito particulares que não podem seguir um modelo pronto. Por isso que eu tenho que me colocar no lugar do outro e apresentar um modelo de avaliação da situação da pessoa para poder, então, montar uma estratégia. Por isso, tenho toda a segurança de dizer, Alex, que em termos de planejamento financeiro, de inteligência financeira, não existe curso similar no mercado, porque eu comecei há 20 anos atrás. As pessoas que eu admiro no mercado, que eu respeito muito, começaram há 10 anos atrás. E tem uma legião de pessoas que veio depois que fazem com que a educação financeira tenha se tornado moda. Isso. A moda, pensa na moda dos exercícios, pensa na moda das dietas. Por mais que as pessoas procurem alimentação saudável, vão encontrar modas que são, orientações são desastrosas, que podem fazer muito mal para a sua saúde. As pessoas querem praticar exercícios físicos e às vezes vão cair em armadilhas de começar a praticar um exercício que vai machucar o corpo inteiro, vai lesionar o corpo inteiro, porque não são pautadas em ciência, em técnica. Então, a moda tem os seus problemas de trazer ferramentas ruins para o público, exige do público uma certa filtragem, mas a moda populariza um assunto que no Brasil é muito urgente. As pessoas não sabem lidar com dinheiro, as pessoas não souberam aproveitar essa fase do Brasil de juros elevados. Então, temos o sistema financeiro hoje mais moderno do mundo, as pessoas não sabem tirar proveito, explorar os bancos que nós temos no Brasil. Então, há algo a ser feito. E aí a pessoa pode contar com as dicas fartamente encontradas na internet, ou ela pode se dedicar a um projeto de envolvimento no aprendizado, e se não for o caso de aprender, ela pode procurar bons consultores que existem no mercado também. Mas fato é que hoje existe inteligência financeira para as pessoas mudarem de vida, essa inteligência realmente transforma, ela é para todos os bolsos, não importa se a pessoa ganha 2 mil por mês ou se ela ganha 2 milhões, as técnicas, sim, tem alguns ajustes, tem algumas etapas a mais a serem incluídas para quem tem menos, mas elas funcionam. E aí é questão de escolha, assim, enriquecer, porque nós estamos falando de se dar a oportunidade de absorver as técnicas, o conhecimento, fazer um sacrifício. O sacrifício não está fora do jogo, tá? Vai ter um pequeno sofrimento de curtíssimo prazo, talvez um mês e meio, para a pessoa reorganizar seus planos, mas depois desse tempo ela começa a entender que o seu dinheiro está sendo muito mais bem aproveitado do que antes, muito melhor investido do que antes, talvez investido menos do que ela investia, mas com maior rentabilidade, gastando mais do que ela gasta antes, mas com uma maior variedade de consumo. Isso é a inteligência financeira que a gente tem empregado e que já mudou a vida aí de milhões de pessoas, que são os meus seguidores, alunos do meu curso, e seguidores de outros profissionais bastante sérios no mercado também. Você falou uma coisa aí que eu achei, dentre tantas, que a gente precisa dar um destaque, a gente precisa frisar. A gente até pincelou aqui rápido, antes de iniciar a nossa live, a questão de cônjuge. Você falou que as dicas, elas têm um perigo que eu, por exemplo, enxergo, que é a de eu fazer uma roupa e falar que essa roupa aqui dá para qualquer pessoa. E, na verdade, a roupa ela precisa de uma modelagem. Ela tem um tamanho, ela tem uma cintura, ela tem uma manga. E isso aí ela precisa ser ajustada de acordo com o corpo que está sendo vestido. E aí você falar uma coisa generalizando, eu acho que, na verdade, você pode gerar mais frustrações do que alegrias. É como você falou, você vem construindo ao longo de 20 anos aí de trajetória, de trabalhos e de pesquisas, que eu sei que você pesquisa muito. E essas pesquisas, você, inclusive, o seu livro novo, que é A Riqueza da Vida Simples, inclusive eu amei até a capa. Eu também. Rapaz, e você Editora conseguiu... Sextante caprichou nessa Ah, capa aí, a sinceramente. Sextante é ouro, gente. E aí, É, uma capa que ela passa o que o livro está falando, mas a riqueza encontrada que, sem dúvidas, não há comparação que você possa encontrar do que a beleza que o nosso Deus criou para admirarmos, para contemplarmos. E a riqueza da vida simples, ela trouxe essa adaptação para os multiformes estilos de família brasileira. Mas eu quero sim. destacar aqui, antes de falar da riqueza da vida simples, a questão de cônjuge. E tem muitos casais que estão encontrando confusão em meio às circunstâncias. Nós estamos vivendo hoje uma crise inédita para muitos, para a maioria, na verdade, das pessoas, porque eu acho que todo mundo não passou por uma situação parecida como essa. E aí a gente fica meio que perdido. Tudo que é novo, tudo que é inédito, gera medo.
Se eu for voltar aqui um pouquinho do que a gente falou, há 20 anos atrás você estava numa sala de aula, você estava ali e de repente surgiu a ideia de você escrever. Eu tenho certeza que veio frio na barriga, porque era Sim, novo. Uma até coisa que hoje. você. Imagina. Você fala uma coisa muito forte, que é a questão da atitude empreendedora, e você teve essa atitude empreendedora. Então, assim, eu percebo que você, quando passa para as pessoas, você passa muito da sua vida. Você não passa só o que você acha ou o que você pegou numa biblioteca, mas você fala muito da sua vida. O que é que você poderia trazer hoje para essas pessoas que estão enfrentando uma crise, casais que estão sem saber o que fazer? Olha, Alex, essa questão das pessoas numa quarentena, obrigando-se a conviver um com o outro, não se suportarem, não me surpreende, tá? Porque, principalmente nas situações que eu tinha as consultorias financeiras, até 2009 eu tinha um atendimento de casais, eu sempre exigi que quem buscasse soluções financeiras viesse em casal, nunca sozinho. E nessas situações eu ia colocando algumas questões na mesa, mais ou menos parecido com o trabalho que hoje se chama de coaching, né? Fazendo perguntas, obrigando as pessoas a exporem suas fragilidades, né? E nesse momento eu percebia que havia discordância. Um casal estava ali querendo buscar um caminho da prosperidade, mas a prosperidade para um era diferente da prosperidade para outro. E ali estava claro que aquele casal, apesar de ser um casal, apesar de ter filhos, conseguia conviver porque o tempo fora de casa era muito grande, o tempo dedicado ao trabalho, o tempo dedicado a amigos, à balada, ao lazer, porque o casal em si não existia. Aquela noção de família que a gente constrói com o casamento havia se perdido. E esse é um problema essencialmente econômico, essencialmente financeiro, Alex. Eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras, senão a gente precisaria de uns 5 papos desse aqui para explicar, mas pensa no seguinte, duas pessoas que estão namorando, elas estão se dando o melhor de cada um, o melhor de si, para poder encantar o outro. Olha, vamos jantar num lugar que eu gosto? Pô, quero que você vá numa balada que eu curto, quero que você conheça meus amigos, quero te levar para um lugar que há muitos anos eu quero conhecer e agora com você vai ser muito romântico. Então, esse casal namorando, independentemente do quanto ganha, está se sacrificando para comer um hot dog romântico a dois, né? Numa noite de sexta-feira, está fazendo uma pequena viagem, um passeio, está se curtindo. E esse sentimento eles querem levar para a vida toda, por isso eles dizem, vamos nos casar? E quando eles decidem se casar, o que acontece é praticamente uma grande virada de chave em que, por imposição social, por exigência de pais da sociedade, aquilo que era importante para o relacionamento fica num segundo plano. E o importante passa a ser ter uma casa. Né? Pais cobram, imagina, vocês vão casar, mas onde vocês vão viver? O rapaz consegue manter essa família que vocês estão criando? Então tem toda uma cobrança, uma pressão que faz com que esse casal escolha o melhor possível em termos de moradia. É aquela Se for comprar um frase, carro, é o aquela melhor frase, quem casa quer casa, né? quem casa quer casa. E aí esse casal que podia, talvez, se mudar para uma cidade um pouco mais distante, com mais oportunidades, não pode estar muito longe da família, senão o que vão dizer, vai criar neto longe, papai e mamãe vão ficar bravos. Então a gente começa a dar muito ouvidos às demandas da sociedade e aí a grande preocupação passa a ser casa própria. Esse casal não tem condições de ter uma casa própria ainda. Vão no limite do mínimo que podem fazer, aliás, do máximo que podem fazer para o mínimo que o banco exige, vão financiar uma casa em 30 a 35 anos, uma casa que vão ter dificuldade de decorar, uma casa que vão ter dificuldade de manter, e por mais que eles se amem, o dinheiro serve para pagar as contas dessa casa. E ao acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir, eles se transformam numa espécie de relógio do relacionamento, algo mecânico, automático, e não percebem que está faltando o quê? Viver, se recompensar, se cortejar, se agradar um ao outro. Né? Isso desapareceu com o tempo. Tem uma abelhinha aqui em volta de mim, mas uma abelhinha sem ferrão. Lá. É a O velhinha do mel. privilégio de estar perto do campo aqui. Mas, enfim, esse casal perdeu o que motivou o casamento. Então, o que falta? O casal que não está se aguentando. Talvez seja um momento, essa parada obrigatória imposta pela quarentena, seja uma ótima oportunidade desse casal se perguntar algo simples, que é, você está feliz? Ou por que não está feliz? O que nós nos prometemos lá atrás, quando decidimos nos casar? O que está faltando em nossa vida? Nós nos prometemos viajar todos os anos? Nos prometemos continuar comendo fora, passear, curtir, se cuidar um para o outro? A gente não está conseguindo porque falta dinheiro? Será que essa casa que nós compramos não foi cara demais? E aí a revisão está justamente nas grandes escolhas. Você mora num apartamento de quanto? A abelhinha está em mim aqui, cara, e vai ficar passeando aqui. Mas se esse casal mora num apartamento de 200 mil reais, poderia morar num de 180. Se tem um carro de 50 mil reais, poderia ter um carro de 40.
se eu faço, a questão não é tirar um item de consumo, é simplificar um grande gasto para sobrar dinheiro para coisas que são importantes. Se eu trabalho muito, eu preciso da recompensa. Eu posso assinar o pacote de futebol na minha televisão, eu posso ter o meu churrasco no fim de semana, eu posso presentear pessoas que eu amo, mas se o dinheiro não dá, nada disso faz parte da minha vida. Aí eu vou ficando o quê? Frustrado. Frustrado, eu fico menos tolerante, eu tenho menos paciência com as impaciências da pessoa que vive comigo. E isso começa a se transformar em conflito. A gente pode falar que falta amor, que caiu numa rotina, que as diferenças da família influenciaram o casamento, mas são aspectos econômicos. O casal não percebeu que, para esse casamento ser bom, aquela verba para o hot dog de sexta-feira, romântico ou não, mas que fosse um hábito, né, que nascia dali um beijo, uma noite de sexo, o que fosse, né, aquele hábito foi abandonado, substituído por um hábito de pagar contas. Então, o que está faltando? Simplificar a vida para voltar a ter um consumo mais generoso consigo mesmo. Rapaz, e se você observar, as pessoas fazem muito memes até de que casar é entrar no caixão, casar é começar uma morte, é começar uma vida de prisioneiro. E, na verdade, eu acho que vem muito da construção de tudo isso que você acabou de falar, né? As pessoas veem que o casamento ele gera uma prisão porque as pessoas, quando namoram, eu chego na casa da minha esposa para namorar, quando eu chego lá, ela tá toda bonitinha, toda cheirosa, toda limpinha. Quando a gente casa lá, ela acorda já falando, amor, a conta de luz tem que pagar, senão vai ser cortada. Então, na verdade, o problema financeiro, a falta do planejamento financeiro, que vem de berço, a gente, às vezes, não pode culpar os nossos pais que não tiveram a oportunidade de ter uma exposição como a gente tem hoje a uma educação financeira. Então, esse problema que vem de berço, ele acaba atingindo o emocional das pessoas também. Então, é uma coisa que trabalha em cascata, trabalha em cadeia, né, Gustavo? E é uma questão assim que eu não preciso de uma casa própria, eu preciso de um lar, eu preciso ter Isso. onde viver. Se o onde viver for um barraco, que eu viva com dignidade. A gente percebe que há regiões em que as pessoas podem estar morando num barraco de madeira, mas esse barraco é varrido todos os dias em volta dele, tem uma cortininha na janela, tem flores em volta, a pessoa assa o próprio pão, ou seja, essa pessoa ela tem dignidade. E tem situações que a pessoa, por ter sido abandonada pelo sistema público, pelo Estado, ela está tão revoltada, tão incomodada, tão desesperançosa, sem ferramentas, ela não foi estimulada a empreender, ela não foi estimulada a correr atrás das suas próprias soluções. Então, ela está tão desesperançosa que ela acorda de manhã, ela joga lixo pela janela, ela está cultivando ratos em volta da sua casa. E nós estamos falando de pobreza? Não, nós estamos falando de, talvez, baixo custo de vida, de poucas possibilidades. Mas se na educação básica, na educação pública, tá? Já obrigatória a educação financeira, a partir de 2020 ela é obrigatória, se ela começar a funcionar, nós teremos pessoas mais ferramentadas. Como é que eu faço para pôr comida na mesa? Lição número 1, eu vou criar galinhas. Não, imagina, no mundo moderno não se cria mais galinhas. Então, lição número 2, eu vou comprar galinhas abatidas numa rotisseria, no supermercado. Lição número 3, eu posso comprar um frango pronto e assado na padaria, mas dependendo do meu poder aquisitivo, eu posso buscar mais conveniência. Se eu não tenho esse poder aquisitivo, eu posso produzir, eu posso empreender, eu posso correr atrás. O que eu não posso é depender do Estado. Um Estado que, mesmo quando cria soluções, são soluções problemáticas. Nós estamos numa pandemia em que o Estado resolveu disponibilizar R$ 600 para as pessoas que realmente precisavam, que não poderiam passar fome. Ela não pode passar fome, ela tem que ficar exposta ao sol, à chuva, ao tempo, ao contágio na rua para poder sacar esse dinheiro. Então, são soluções precárias. Eu, particularmente, tivesse acesso a algum tipo de benefício e tivesse que decidir entre buscar esse benefício e cuidar mais do canteiro da minha horta, do meu pomar, do meu jardim, com certeza me dedicaria a garantir com saúde a alimentação da minha família. Mas isso é uma realidade que, apesar de ser viável no nosso Brasil continental, de terra farta, de clima estável, as pessoas não confiam nessa possibilidade, elas não confiam na sua capacidade de fazer a própria riqueza, de aproveitar a própria riqueza e depender menos do governo, depender menos do político que vai se eleger, de alguém que garanta um mínimo de bem-estar em troca da pessoa se manter na situação que ela está. Então, nós temos uma população muito dependente. Temos como mudar? Temos. Não é num curso de inteligência financeira, isso começa na educação básica, Exatamente. ferramentando as pessoas para empreender. Eu não quero ser empregado, eu quero ter
capacidade de trabalhar, que se for útil para uma empresa eu serei empregado, se não for útil para uma empresa eu vou empreender e vou colocar a minha capacidade para trazer alimento para a mesa da minha família. Essa deveria ser a percepção de todos os trabalhadores. Mas não, o sistema, né, muito encaixotadinho, muito coordenado nessa dependência das pessoas para gerar voto na próxima eleição, cria uma educação muito rasa que garante que a pessoa trabalhe, né, numa condição de grande dependência, ela não se sente Escraviza o confiante, tempo das pessoas, né, Gustavo? ela não se sente empoderada para poder questionar ou negociar com seu empregador, ela se sente muito dependente e com isso ela está com as mãos amarradas e esse ciclo vai se repetindo geração após geração. Só a educação que vai mudar tudo isso. Rapaz, e aí eu preciso agora entrar nesse livro que eu vejo que uma coisa que você faz muito bem na Bíblia, nós conhecemos um homem chamado apóstolo Paulo. Não sei se você conhece. Sim. O apóstolo Paulo, ele tinha uma habilidade, ele era poliglota e ele tinha uma inteligência diferenciada, por isso Deus o usou de forma tremenda. Conversando com os romanos, ele falava na linguagem deles, enfim, ele adaptava isso. E aí a gente percebe que dinheiro, os segredos de quem tem. Aí depois tem Investimentos Inteligentes, que é um livro mais rebuscado, né? Tem uma linguagem um pouco mais Mais puxada, denso. mais denso, exatamente. E aí eu fico vendo o seguinte, eu estava, inclusive ontem à noite, fui dormir, estava lendo o teu livro e pensando sobre essa conversa da gente aqui, e eu falei, rapaz, a riqueza da vida simples, o Gustavo, ele trouxe uma adaptação para as pessoas também que têm uma situação não tão confortável quanto a classe média alta, quanto as pessoas de poder aquisitivo mais alto. E aí eu te pergunto, rapaz, essa linguagem, essa adaptação, você está tratando as dores exatamente de quem? Você tem seguidores que se queixam desse tipo de situação? Tipo, hoje está se falando muito de abrir uma conta numa corretora, de investir na bolsa, e o cara mal consegue pagar a conta. E aí eu vejo que na Riqueza da Vida Simples você trata disso muito bem. Fala um pouquinho para a gente desse nome tão bonito chamado minimalismo. Vamos lá. Bom, Alex, tem uma volta a dar aqui para explicar o conceito. Na verdade, Fica à vontade. durante muito tempo, eu criei conteúdo, criei ferramentas para quem procurava ferramentas. Dinheiro, o segredo de quem tem, ele nasceu como uma apostila de um curso chamado Finanças Pessoais, Planejamento Familiar, que era uma aula final que era dada na pós-graduação que eu lecionava. Eu precisava de uma apostila, a apostila foi bem feita, me convidaram para transformá-la num livro, nasceu esse meu primeiro livro, que é um dos meus best-sellers, mas as pessoas estavam procurando conhecimento e encontravam naquela aula. Meus alunos criticaram muito o fato de que as ideias do livro eram boas, mas para apresentar essas ideias para o cônjuge não era fácil, porque a esposa ou o marido não era tão controlado, nasceu dali casais inteligentes e enriquecem juntos. Num momento seguinte me perguntaram, puxa, mas o Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos você escreveu muito pouco sobre filhos. Então, aí, ó, Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, na capa original ainda, que passou do primeiro 1 milhão de livros aí. Isso aqui é raiz, irmão. Pois é, pois é. Mas aí, ele tem um capítulo sobre filhos, e os leitores criticaram. Poxa, mas você escreveu uns negócios tão bacanas, mas tão pouco sobre filhos. Dali nasceu Pais Inteligentes e Enriquecem Seus Filhos, e um livro foi puxando o outro. O que me deu mais trabalho para escrever, até pouco tempo atrás, foi Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, porque eu tive que sair do zero. Os outros foram respostas a dúvidas não atendidas nos livros anteriores. Só que mais recentemente, em 2015, eu já tinha escrito um livro que eu achei que seria o meu último, Adeus Aposentadoria, onde eu fechava o ciclo, né, orientando até pessoas que já chegavam até mim com 50, 60 anos, diziam, cara, você fala umas coisas bacanas, mas eu cheguei tarde, eu já não tenho o que fazer, eu já estou me aposentando, já errei muito na vida, já perdi muito. Adeus Aposentadoria nasceu pensado nesse público. E ali eu considerava minha bibliografia completa. Tão completa que 2016 foi o primeiro ano que eu não escrevi um livro desde 2002, então foram 14 anos seguidos escrevendo livros todos os anos. E naquele período, naquela época eu fui chamado para participar do programa Encontro com Fátima Bernardes, na TV Globo, e eles me orientavam. O pessoal acha que a Globo manipula, né, que impõe uma informação. Eu tinha liberdade total no programa para orientar como eu quisesse o público. Só tinha uma solicitação do programa, que era, olha, a grande audiência é a massa, é a classe C, as pessoas que vivem em comunidades, pessoas que não têm tanta liberdade de poder investir, de separar um dinheiro. E aquilo me incomodava bastante, porque eu falava, pô, mas as orientações servem para todas as pessoas, mas eu tinha que adaptar muito meu linguajar para essas pessoas. E quanto mais eu fiquei foram 2 anos e meio participando do programa Encontro com Fátima Bernardes,
mais eu me deparei com casos de pessoas que realmente empreendiam na favela, na comunidade, pessoas que viviam com um salário mínimo, um salário e meio, né, que não dava para falar de lazer, de qualidade de vida, de pensar numa viagem, a pessoa decidia se ia comprar remédio ou não numa situação de doença. Então, a riqueza da vida simples, ele foi inspirado por esse tipo de público. Mas ele foi escrito pensando em pessoas que têm renda de 2 mil, de 5 mil, de 50 mil, de 100 mil por mês, mas que chega uma fase da vida e fala, cara, eu errei, eu estou quebrado. Imagina um jogador de futebol que ganhou milhões na sua carreira, chegar aos 35 anos de idade e falar, cara, eu não consigo comprar uma cesta básica para eu dividir com meu pai. Então, eram situações que podiam permear desde o que ganhou muito pouco a vida toda até aquele que ganhou muito, mas não soube manter o seu estilo de vida. Qual que é a essência da riqueza da vida simples? É convidar a pessoa a parar e pensar nos recursos que ela tem. Quais são os recursos? Se a pessoa é faxineira, se a pessoa vive com um pouco menos de um salário mínimo líquido, né? Se vive com um companheiro que também ganha um pouco menos do salário mínimo, não dá 2 na família, ela tem que pensar não em quanto economizar para pagar as contas, mas onde pessoas que ganham o que elas ganham vivem bem. Ou onde que as habilidades que a pessoa tem, o conhecimento que a pessoa tem, pode ser mínimo, ela fez um curso técnico, mas onde que esse trabalho é demandado? Chamar a atenção da oportunidade da pessoa ampliar um pouco o alcance geográfico das suas escolhas, porque o Brasil tem uma limitação muito importante, a gente falou de imposições sociais quando o casal se casa, né, tem que ter uma casa própria, mas uma grande imposição da latinidade, dos povos latinos, do qual nós fazemos parte, é pais se decepcionarem quando filhos vão embora. Pais se decepcionarem quando filhos vão morar muito longe. Então, tem aquela imposição de eu me casar e ter que morar não muito longe de onde estão papai e mamãe. Eles têm que criar os netos. E, com isso, o jovem percebe que seu estilo de vida fica caro já no momento que ele nasce. Porque ele nasce num lugar caro, ele vai ter que formar residência num lugar caro, e ele também que condenado à dificuldade de crescer. Enquanto que se ele pensar, puxa, mas com 2 salários mínimos, eu vivo muito bem no litoral do Nordeste, eu vivo muito bem no interior do Sudeste, eu vivo muito bem na região Centro-Oeste, se souber organizar com dignidade minha vida. Então, a riqueza da vida simples convida as pessoas a entenderem que, o problema não está no como você gasta, às vezes está no contexto do onde você está montando o seu planejamento, como está montando. Tem gente pagando 700, 800 mil reais por mês por um barraco na comunidade, numa grande cidade como São Paulo, como o Rio de Janeiro, enquanto que esse valor permite pagar uma casa com praticamente um rancho no interior do Brasil, com pés de frutas, com criadouros. Então, a riqueza da vida simples é um convite para você pensar não no que você pode economizar, mas com o que você ganha, com o que você conhece, com o que você sabe fazer, que estilo de vida você poderia ter? O que você pode abandonar para adotar esse estilo de vida? E aí vem a resposta à última colocação que você colocou, que é o minimalismo é uma etapa do processo de mudança. Se eu, nesse momento que percebo que não tenho dinheiro para nada, não consigo pagar nem a conta de água, de luz, manter meu filho na escola, comprar o vestuário, comprar uma cesta básica, se eu parasse com tudo e adotasse o estilo de vida mais enxuto possível, só o essencial, só o básico, no fundo da minha casa tem um pé de jaca. Jaca dá para comer como fruta, como sobremesa, até como salgado dá para fazer. Eu vou incluir receitas de jaca na minha refeição. Então, eu vou ser minimalista por um período. Elimino completamente tudo que não seja essencial, gasto só o básico, tiro de casa, vendo tudo que eu tenho sobrando, e eu vou ter um estilo de vida extremamente enxuto. Boa parte das pessoas vai viver bem nesse estilo de vida. Talvez 15%, 20% das pessoas vão gostar do estilo de vida minimalista, que é ter menos custo. Imagina que você sai de um custo de vida de 2, 3 mil por mês e cai para 1.000 por mês. Né? Seu orçamento fica leve. Alguns vão gostar dessa situação. Outros vão sentir falta. Mas o minimalismo, quando eu enxugo minhas contas, é o meio do caminho para eu adotar o essencialismo. Quando eu elimino tudo aquilo que eu não precisava, agora eu tenho um orçamento mais leve, eu posso passar a gastar mais com o que é importante para mim. E aí a gente passa a descobrir o verdadeiro ser humano. O que é importante para você? O Gustavo Cerbasi não pode dizer, porque o Alex é uma pessoa, o Gustavo é outra, meu vizinho é outra pessoa. Para mim, o importante pode ser viajar. Eu quero viajar 1 ou 2 vezes por ano. Para mim, importante seja devolver 10% a Deus. Para mim, importante talvez seja doar para uma causa assistencialista. Talvez o importante seja eu poder manter meus pais que não cuidaram da vida deles e precisam de uma ajuda. Se eu consigo manter ou alimentar o meu projeto de gastar com o que me faz feliz, eu serei um ser humano melhor, mais motivado, mais inspirado para trabalhar,
é porque eu estarei vivendo de acordo com as minhas expectativas, com aquilo que é importante para mim. Agora, se eu não fizer isso, o que vai ser importante? Vamos dizer que é importante ter uma casa, é importante ter um meio de transporte, ter um plano de saúde, ter um filho numa escola. Eu vou viver meio que num padrão social que pode, talvez, me anular, que pode talvez anular aquele ser humano inspirado que amou alguém no passado e que hoje, frustrado, talvez seja um peso, um estorvo dentro de casa. As pessoas não conseguem conviver porque eu estou triste, eu estou depressivo, porque eu não consigo viver minha vida. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o segredo para uma vida mais próspera, Alex, é eu não ficar cortando o gasto de energia, vou deixar de comprar roupa, vou deixar de presentear, não me tornar um muquirana, mas eu cortar um grande gasto. Se eu moro numa mansão de 1 milhão, eu posso morar numa casa de 800 mil. Se eu moro numa casa de 500, posso morar numa casa de 400 também. Se eu moro num barraco que custa 70 mil, por que não me mudar para um barraco de 60 mil reais? Mas simplificar um grande gasto para, com um custo fixo menor, ter uma variedade maior de gastos com coisas que me fazem mais feliz. E olha que sacada interessante. Eu, Gustavo Cerbasi, me sinto feliz com viagens e com conhecimento. Gasto com cursos, gasto com viagem com minha família. Quem me segue no Instagram, eu posto tanto na timeline quanto nos destaques ali minhas experiências de viagem com a família. A gente gasta bastante com viagem. São 3 ou 4 viagens por ano. Chega uma situação em que eu não posso gastar, por acaso, é uma pandemia. Poderia ser um problema individual. Eu ter quebrado uma perna, eu ter ficado de cama por alguns meses, ou ter perdido a voz e não poder trabalhar por um tempo. Uma situação que me impede de lidar com a minha rotina como eu gostaria, ela não é um peso, ela é um alívio. Porque se eu tenho hoje 30%, 40% do meu orçamento direcionados para viagens, mas sou obrigado a ficar em casa, o meu cartão de crédito ficou mais barato nos últimos 3 meses. Eu estou gastando menos com jantar fora, com presentear, com situações que eu tinha na minha vida rica em experiências, porque o meu custo fixo é muito menor do que o meu orçamento pode pagar. Então, se eu tinha uma reserva que duraria 3 meses, caso eu parasse de trabalhar, duraria 3 meses no meu estilo de consumo antigo. Mas no meu estilo de consumo atual, ele é 60% do que era antigamente. Então, ela não dura 3 meses, vai durar 4, 5 meses. Eu tenho um alívio quando eu sou impedido de tocar minha vida como eu vinha tocando, se eu deparo com algum imprevisto. Então, o planejamento financeiro nos convida a uma vida mais equilibrada, a uma vida mais essencial, mais rica daquilo que é importante para mim, que me traz motivação, me faz acordar todo dia, toda segunda-feira, comemorando que é segunda-feira, que eu vou fazer o que eu quero, porque eu estou me recompensando, não na aposentadoria na frente, me recompenso toda semana, o tempo todo que eu faço o meu lazer, que eu cumpro com as minhas rotinas, que eu desempenho os meus papéis, eu me sinto mais motivado para continuar vivendo. Então, podemos falar que problemas nas famílias têm a ver com falta de romance, com rotina, com uma série de coisas? Não, são problemas econômicos, de falta de organização pessoal para fazer com que sua vida seja realmente uma vida motivante que vale muito mais a pena. Uma pessoa de 40, 50, 60 anos não fez isso a vida toda, tem que lamentar, aguardar a próxima encarnação? Não, é o momento de você parar agora, mapear sua vida presente, entender como você consome, esquecer um pouquinho os seus problemas e dedicar um tempo para planejar o que seria essa vida ideal. E aí serão algumas semanas ou alguns meses tomando decisões. Vou vender minha casa, vou cancelar meu contrato de aluguel, vou mudar para a 20, 30 quilômetros daqui para um lugar mais bucólico. Eu não tinha carro, vou passar a ter, mas minha casa é muito mais barata, permite ter um carro, ou seja, fazer uma série de ajustes para que essa riqueza da vida simples passe a fazer parte do meu dia a dia, seja a minha vida, uma vida mais simples em grandes gastos, sim, mas muito mais rica em experiências e em sonhos sendo construídos a médio e longo prazo. É o que você sempre fala. Eu fico impressionado, cara, falando aí, enfim. O que eu fico aqui avaliando é que, a gente precisa voltar um pouco do que a gente falou no início, que as pessoas vivem muito do que as pessoas querem que eu viva. Então, eu uso uma roupa porque as pessoas acham que se eu usar essa roupa eu me posiciono melhor na sociedade. Se eu vivo num prédio, como você colocou, de 200 mil, eu preciso usar a roupa de quem mora num prédio de 200 mil. E o que eu acho que você está tentando resumir um pouco, me ousando aqui a tentar resumir um pouco do que eu entendi, que é o seguinte: a riqueza da vida simples está em parar, zerar tudo aquilo que eu ouvi ao longo da minha vida e descobrir qual verdadeiramente é aquilo que me satisfaz, qual é a verdadeira felicidade, aquilo que me preenche. Então, no tempo que eu namorava a minha esposa, e nós, assim que casamos, nós fomos morar num quartinho. Então, hoje a gente tem uma moradia, graças a Deus, mais confortável, com uma qualidade incomparável,
Mas eu tenho essa origem, eu não posso esquecer dessa origem. Nós morávamos num quartinho, e um quartinho, ele não nos fez menos felizes. Então, eu consigo identificar com a minha esposa de que não é a estrutura em que nós moramos, não é o condomínio que a gente tem, ou que tem na área comum do condomínio, ou que tem ao redor do bairro que a gente mora, que vai nos fazer felizes, mas sim a essência de podermos estar juntos e proporcionar uma vida melhor. Acho que o que você está falando serve para tanta linguagem, como você falou, de quem está morando num prédio de 1 milhão, cair para um de 800 mil, quem mora num de 500 mil, cair para um de 400. É ter a consciência de que, na verdade, quem deve falar na nossa vida não é aquilo que nós exibimos, mas aquilo que verdadeiramente nos faz felizes, não é verdade? Alex, essa questão de status, ela merece ser debatida, porque, bom, quem te segue, né, tá nítido no seu falar que você é cristão, seu público tem a sua fé em Deus, e todo cristão, na verdade, independentemente da fé de cada um, quem tem uma rotina com maior religiosidade, tem o hábito de parar e pensar na família, pensar no Sim. que é importante para si, ouve seus sermões semanais, É ouve ensinado como princípio, na verdade, como um ser base. princípio. É. Então, você tem seus momentos de oração, né? Uhum. Pode ser que algumas pessoas que estão nos assistindo não tenham essa mesma fé. Pode ser que a oração dela seja conversar consigo mesmo, vamos chamar de meditação, né? Mas quem para e pensa um pouquinho no sentido da sua vida, quem pensa no sentido do seu papel na sociedade, vai ter uma oportunidade mais frequente de tentar descobrir o que é importante para si. Se você não fizer isso, o seu pastor, o seu padre, o seu bispo, quem quer que seja, vai fazer isso por você, vai te lembrar do que é importante para você. E você acaba buscando, você acaba encontrando uma vida mais autêntica. O status é eu encontrar na aprovação do outro algo que eu não estou encontrando nessa conversa comigo mesmo. Eu não sei o que me faz feliz. Eu não sei se eu gosto de esporte, eu não sei se eu gosto de viajar, eu não sei se eu gosto de ler, eu não sei se eu gosto de crianças, eu não tenho tempo para pensar nisso, eu só trabalho, mas eu vejo que meu vizinho tem um carro muito bacana. Cara, se eu tiver um carro bacana como o dele, eu vou receber um Nossa. tapinha nas costas como ele recebe também. Se eu ostentar uma grife na camisa, vão falar, pô, tá bem, hein? E eu estou tendo reconhecimento, porque eu preciso do reconhecimento alheio, porque eu não tenho um reconhecimento que vem do sucesso dos meus planos. Se sucesso para mim é fazer prova, passar na prova, é ter emprego, ganhar o salário, pagar contas, isso depois de 1, 2 ciclos se torna repetitivo, eu não vejo mais recompensa. Se eu tenho ambições, Alex, se eu gosto de viajar, eu quero para um lugar cada vez mais distante, cada vez mais inóspito, cada vez com menos histórico de pessoas que já visitaram. Se eu tenho que ser perseguido, eu tenho o que ser celebrado. Eu vou dar menos importância para a grife, eu vou dar menos importância para o status, para a opinião dos outros. Um grande clichê, ele é bastante equivocado, tem muito erro nesse clichê, mas muita gente fala que mulher gosta de shopping center. Mulher não pode sair do shopping center sem uma sacola com sapatos. Isso é uma grande bobagem, na verdade, isso escancara a diminuição do papel da mulher na sociedade, uma sociedade muito machista, muito paternalista, o homem provê, a mulher ganha uma mesada, então ela vai ao shopping, ela sai com uma sacola para estar feliz. Isso traduz muito mais o desequilíbrio na sociedade do que uma questão econômica. Mas se o planejamento financeiro da família não funciona, porque a mulher gasta muito com roupas, ou o homem gasta muito com seu carro, com rodas, com equipamento, com motor, ou com Sempre seu é isso. esporte, não importa. Vamos falar que a gente não consegue viajar porque A ou B, né, um ou outro gasta demais. Esse gastar demais não necessariamente é um descontrole. Talvez em 8, 10% das situações seja uma questão realmente a ser tratada por um psicólogo, um psiquiatra, um medicamento, enfim, porque a pessoa é desequilibrada. Mas em mais de 90% dos casos é uma questão de desorganização, de falta de planejamento. Se a pessoa gasta porque está procurando encontrar alguma felicidade que está faltando na sua vida. Já que gostaria de viajar, mas não consegue, que use a verba de ir ao shopping, que equipe um carro. Se a pessoa não tem conversa com quem ama, se não tem sexo, se não tem nenhuma concretização na vida, consumo é a realização mais imediata de um prazer que eu posso ter. Então a pessoa está gastando porque não tem planos. Eu só no tempo de consultoria orientei quase 800 famílias, foram 750 e poucos casais que eu orientei. Esse caso era muito frequente. Mas e ele ou ela tem que parar de gastar com tal coisa? Quando você estabelece um objetivo do tipo, olha, você tem que guardar R$300 por mês para fazer esse cruzeiro que vai celebrar 5 anos do casamento de vocês, some, desaparece aquela necessidade de comprar alguma coisa, Alex. É impressionante, porque a pessoa tem uma verba,
que é assim, ó, você tem R$ 400 que vai ser 300 para o cruzeiro e 100 para trocar de roupa. A pessoa vai gastar 100 para trocar de roupa, ela não vai gastar R$ 400, porque o cruzeiro é muito importante para ela. Porque visitar a família que está distante é muito importante para a pessoa, porque fazer uma celebração de 10 anos de casamento ou uma celebração para o nascimento do filho é muito importante. Quando a pessoa tem planos sendo construídos, ela não está buscando aquela recompensa imediata. Ela vai comprar roupas de maneira muito mais criativa, fazendo muito mais pesquisa, tentando ser criativa na combinação dos itens, porque ela já não precisa daquela recompensa do que está faltando na sua rotina. Ela tem Nossa. algo a ser perseguido. Então, de novo, nós temos uma questão econômica, porque por falta de planejamento, as pessoas acabam se impondo uma rotina de status, de compras, eu estou me sentindo triste, vou às compras, estou me sentindo meio sem graça, vou equipar, vou pôr uma asa no meu carro, a próxima curva que eu fizer acima de 300 por hora, ele não sai voando, né? Umas coisas absurdas assim que, como explicar? A esposa não entende, mas ele está querendo realizar o sonho. Sai mais barato, às vezes, ele alugar um carro no autódromo do que colocar uma asa no carro popular dele. Mas, enfim, ele não está se organizando para isso, né? Falta um pouco mais de organização, falta instigar as pessoas de que está ao alcance de todo mundo. Quer um carro de luxo? Você quer um carro de quanto? R$ 500 mil? O seu custa quanto? 30 mil? Já percebeu quanto que custa alugar um carro de R$ 500 mil? Você pode alugar por 1, 2 dias. Vai perceber que não é muito diferente do seu carrinho bacana de R$ 50 mil. Vai participar de uma festa ostentando o que você quer, você acha bonito, é simbólico e tal, mas não precisa gastar dinheiro com aquilo que não vai agregar de forma definitiva na sua vida. Falta planejamento, falta pesquisar, faltam escolhas inteligentes para eu fazer com que o pouco dinheiro que eu ganhe dure muito mais e me traga muito mais experiências na vida. Meu Deus do céu, é uma reflexão que precisa ser feita e que a gente tenta passar para o máximo de pessoas. Eu já tive a oportunidade de estar frente a frente com uma pessoa também, dando uma força nas finanças. Foi bem parecido como eu mergulhei, enfim, eu aprendi muito com você, lendo você e modelando você, na verdade. Comecei a aplicar na minha vida e, quando eu menos esperava, estava conversando com amigos e eu via eles cometendo erros assim grosseiros, sabe? Eu falava, cara, tu se importa se eu falar? Porque a gente sempre fica com muito cautela de falar, de dar pitaco na vida das pessoas. E aí começou com pitaco, daqui a pouco eu estava sentado frente a frente com pessoas e eu encontrei amigos que, tipo, trabalhavam profissões bem-sucedidas até, sabe? Com um salário bacana e o cara apertado sem conseguir pagar uma conta de luz, uma internet. Eu disse, meu Deus do céu, que é isso, cara? Quando eu fui avaliar, pra você ter ideia, eram coisas assim do tipo, não, eu como no restaurante e, assim, trabalhava numa empresa bacana, num bairro muito legal daqui de Pernambuco, e restaurantes ao redor, obviamente, muito caros, e ele todos os dias almoçava nesses restaurantes com a turminha do trabalho, porque ele dizia que a fila para esquentar a comida dele na empresa era muito grande, e ele não Olha, conseguia esperar. Aí eu falei, cara, o que é mais importante? Você ficar na fila um pouquinho e comer a comida que a tua esposa prepara, ou ficar sem conseguir pagar a tua luz, a tua internet, cara? E aí é uma situação assim que, por sinal, ele parou e refletiu. Eu acho que falta só um pouco dessa reflexão. Como você falou, a gente vive muito do que as pessoas ditam pra gente. Então, essa questão de eu preciso ter um carro de R$ 100 mil, e aí fica trabalhando a vida toda para ter um carro de R$ 100 mil, e quando tem um carro de R$ 100 mil, é correr atrás do dinheiro. Quem corre atrás do dinheiro, na verdade, encontra uma frustração, né? Se você troca o eu preciso ter para ser, você está complicando a sua vida. O importante é você descobrir quem você é, a sua identidade. Quando você descobre a sua identidade, você consegue produzir e você consegue ter todos os benefícios. Eu tenho muito, muito, muito a agradecer pela sua vida, tenho muito a agradecer pelos seus livros, pelo seu curso, tem transformado não só a minha casa, mas a minha esposa. É meio constrangedor o que eu vou falar, mas eu sonhei a noite toda contigo. boa. Vou entender pelo lado bom. É claro, com certeza. Eu não estava fazendo cafuné em você, não. Fica tranquilo. Opa, que bom. E assim, eu fico muito grato, viu, Serbasi, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, por toda a sua influência. Hoje nas redes sociais, você consegue trazer um pouco desse seu conhecimento, que é muito vasto, e a gente reconhece isso no que você fala e através do que você vive. Eu acompanhei a sua viagem para a Holanda com a sua família e eu fico tendo você como um grande espelho para a minha vida, viu? Não querendo desejar ter as mesmas coisas que você, que isso é inveja, mas construir uma história parecida com a sua, que é de viver bem e, acima de tudo, compartilhar o que tem aprendido com as pessoas. Isso é um ensinamento cristão, como você colocou aí, mas eu tenho você, cara, sem sombra de dúvidas, como um grande espelho. Eu quero aqui em público te agradecer pela sua generosidade, você cedeu o comentário para o meu livro.
né, um iniciante aqui, eu falo isso com maior tranquilidade. Sim. E você nos presenteou com isso, então eu, a minha família, a minha casa e todos nós temos muita gratidão pela sua vida. Em breve a gente vai ter a oportunidade de poder dar um abraço, sem dúvida, eu agradecer isso pessoalmente. Quero aqui agradecer e, se possível, se você puder, só para finalizar, falar sobre A Riqueza da Vida Simples, que é o seu novo livro. A gente pode adquirir ele nos seus canais ou só através de livrarias no Brasil inteiro. Como é que a gente consegue fazer isso, Servaz? Legal, Alex. Bom, em primeiro lugar, assim, acho que é muito importante deixar claro que o trabalho que a gente desempenha é um trabalho para libertar as pessoas, para educar. Eu conquistei minha independência financeira cedo, usando as ferramentas que eu passo para as pessoas. Não precisaria estar buscando atualização de conhecimento o tempo todo transmitindo para as pessoas orientações, mas a questão de precisar ou não, de eu estar sendo remunerado ou não por isso, ela é secundária quando a gente sabe que a gente está trazendo para as pessoas mais paz, trazendo para as pessoas mais liberdade, trazendo para a sociedade brasileira uma capacidade de aproveitar esse país que é incrivelmente rico, mas uma riqueza incrivelmente concentrada, desnecessariamente concentrada. Não me canso desse trabalho, já são mais de 20 anos estudando dinheiro, estudando escolhas, estudando comportamento, quase que ininterruptamente, né? Eu saio de férias, tenho férias longas, mas eu saio lendo, estudando, pensando no que trazer para as pessoas, porque é muito gratificante perceber o quanto que isso melhora a vida das pessoas e o quanto que isso resultou numa educação financeira que hoje é obrigatória nas escolas, ou seja, um grande movimento aí que nasceu desses 20 anos de trabalho. A Riqueza da Vida Simples é a cereja do bolo. É um livro que eu realmente tenho um orgulho muito grande. Meu público fala dele como sendo o meu melhor trabalho, o mais inspirado, o mais inteligente. Eu falo de sustentabilidade, são soluções políticas. Infelizmente, eu tenho sido convidado por vários partidos para falar para suas bases sobre como orientar para um futuro candidato a prefeito, um futuro candidato a vereador. Eu não vinculo o meu trabalho à política, justamente para que ele continue sendo algo para todos, né? Que não cria bandeira, não ouço porque ele fala para o partido A, para o B, mesmo questão de religião, eu tenho minha fé, mas eu não faço questão de deixá-la clara para todos, porque fica um viés que muitas vezes vai incomodar, vai espantar uma parte do público. É um trabalho universal, A Riqueza da Vida Simples deixa isso muito claro. É um livro que a proposta dele simplesmente é mudar sua vida. Sua vida vai ser outra depois da leitura, porque eu vou fazer umas provocações de leitura que vão te convidar a adotar escolhas mais sustentáveis, escolhas mais ricas, escolhas que conectem com esse país extremamente abundante que nós temos. Pode ser comprado nas principais livrarias, nas livrarias online também. No meu site, gustavocerbasi.com.br, você encontra meus livros, você encontra o meu jogo inteligente, o meu jogo Renda Passiva e o link com mais informações do meu curso Inteligência Financeira, que até em função da pandemia, tinha acabado de começar uma turma, as pessoas estão procurando, né, aproveitando esse momento para se reorganizar, estão procurando, eu vou ter uma turma nova do curso agora em junho. Quem quiser mais informações, entre em gustavocerbasi.com.br, que vai ter tudo bem detalhado ali, bem explicado de como aproveitar meu conhecimento. Estou trabalhando bastante, Alex, não é simples, numa situação de pandemia, que eu tenho minha casa de campo, poderia estar aproveitando com minhas crianças, mas eles sabem a responsabilidade que a família tem de mostrar para as pessoas o resultado de nossas conquistas, de exemplificar que é menos do que a gente poderia pagar, mas é compatível com o estilo de vida que a gente gosta de ter, de experiências, de viagens, de situações de aprendizado. A gente convida as pessoas que tentem aprender um pouquinho mais sobre isso, que coloquem isso em prática, porque, repito, poderíamos passar fome num país que neva, num país que tem terremotos, um país que não é agricultável. No Brasil, gente, passar fome é falta de organização. Primeiro de governos, primeiro uma organização social, mas uma falta de preparo para uma sociedade que não sabe que às vezes no interior do Pernambuco, no interior do Maranhão, do Piauí, tem uma seca, tem falta de comida, mas a alguns quilômetros dali você tem um rio, tem um mar farto que pode nutrir sua família. Está faltando esclarecimento para essas pessoas não passarem fome. Então, a gente propaga essa palavra e multiplica ensinamentos, porque tem muita solução interessante nesse livro, inclusive para os políticos que serão eleitos nas próximas eleições. Aí tenho certeza que muita contribuição virá dessa leitura. Servaz, muito obrigado, de verdade. Vai curtir a tua casa de campo. Cuidado com a abelha aí que está atrás de você, você deve estar muito doce. Não, essa não tem ferrão. Essa daqui, eu estou criando abelhas aqui. É muita flor e um cuidado para a gente manter o jardim florido é atrair as abelhas. Então a gente tem criação de abelhas aqui, um mel delicioso. Mas vou curtir sim, curtindo, trabalhando,
mas a gente está na paz, bem isolados aqui no interior de São Paulo. Recomendação é quem puder, fique em casa. Se você puder, fique em casa, faça seu trabalho de longe. Se você não puder, não faltam protocolos para você sair protegido, para você poder desempenhar seu trabalho, talvez cobrando até um pouquinho mais para maior proteção. Deixe isso claro para o seu cliente, está passando segurança para ele, mas faça a sua parte para ajudar as pessoas nessa situação de pandemia, porque juntos a gente sai dessa situação bem mais forte do que a gente entrou. Obrigado, viu, Alex? Prazer estar com você. Obrigado, pessoal. Essa semana, Ajustando as Finanças, a gente fez com intuito, com carinho. Convidamos alguns amigos. O Serbasi foi a cereja do bolo, assim como o livro dele é para ele. E trazendo informações, trazendo o tempo dele, que é um tempo precioso, para contribuir com a sua vida, para que você, de fato, venha desfrutar do melhor de você. Nós queremos elevar você para a sua melhor versão. A gente sabe que tem condições, há condições, não só em você, como em todo o seu redor. Então, pensa com carinho, reflete, faz uma reflexão junto com a sua família, que é o mais importante, para que você possa ter uma vida de paz, de prosperidade, rica e abundante, que é o que desejamos para a sua vida. Serbasi, muito obrigado. Deus te abençoe, meu Obrigado, irmão. Alex. Sucesso para você e seus seguidores. Um grande abraço. Um abraço.